Olá, dou-te as boas-vindas a mais um vídeo. E neste vídeo nós vamos falar sobre metodologia SMART na definição de tarefas e para a definição de objetivos. Vamos usar essa metodologia. Mas antes deixa-me recordar-te que se ainda não o fizeste, deverás ver os vídeos anteriores onde eu falei sobre o processo de coaching, falei sobre o processo de autoconhecimento e falei sobre perguntas poderosas. Se ainda não viste esses vídeos, o momento é agora, antes de continuares, ok? Assumindo que já os viste, vamos então continuar com este vídeo e antes de falarmos da metodologia SMART, quero só rever aqui alguns conceitos que acho que são importantes para consolidar tudo aquilo que já vimos até agora. O ponto de partida, normalmente a situação ou as situações que a pessoa está a vivenciar, situações de desafio em que a pessoa quer melhorar algum aspecto da sua vida, ou vários aspectos da sua vida, normalmente é definido na primeira sessão. Nós, na primeira sessão de coaching, normalmente definimos com o nosso cliente quais são os desafios, o que é que está a acontecer na vida da pessoa, qual é o ponto de partida. Estamos a falar de um processo de auto-coaching, ou seja, connosco próprios, é óbvio que vamos fazer o mesmo, não é? Aliás, tu supostamente já fizeste no decorrente do vídeo do processo de autoconhecimento. Quais são os desafios que a pessoa está a vivenciar? Nessa mesma sessão, nós podemos definir quais são os objetivos que a pessoa pretende alcançar. Quais são os objetivos que a pessoa pretende alcançar. Temos dessa forma um ponto de partida e um ponto de chegada. Normalmente é isso que acontece numa primeira sessão, começar a definir, conhecer um bocadinho melhor a pessoa, obviamente, definindo um ponto de partida e definindo pontos de chegada. Ponto de partida ou pontos de partida, ponto de chegada ou pontos de chegada. Normalmente também é uma das dúvidas que se colocam. Nós devemos trabalhar situação a situação, portanto, um ponto de partida, um ponto de chegada, ou devemos já identificar as várias situações que eu quero trabalhar e definir já os vários objetivos que eu quero atingir? A resposta é depende. Normalmente, se forem objetivos ou situações que estão relacionadas uma com as outras, em termos de pontos de partida, eles podem eventualmente ser trabalhados em conjunto e, eventualmente, as tarefas que nós vamos definir, os caminhos que nós vamos começar a traçar, vão estar relacionados e, por isso, eventualmente, até pode fazer sentido estarem dentro do mesmo processo de coaching, assim como os pontos de chegada. Normalmente, quando são situações que são bastante dispares, bastante diferentes umas das outras, nós devemos tratar situação a situação. Ou seja, identificamos um ponto de partida, um conjunto de tarefas para chegar ao ponto de chegada. O que é que pode também acontecer quando estamos a falar de ponto de partida? De uma sessão para a outra, o nosso ponto de partida, à partida, já teve uma evolução. Ou seja, o que é que aconteceu? Nós estávamos colocados numa determinada situação, entretanto, já passou uma semana, já passou duas, já passou o tempo que foi definido entre cada sessão. Já vou falar sobre isso, qual é o tempo que deve ser aconselhado entre cada sessão. E a resposta também depende, mas já vamos falar sobre isso. Mas o que pode acontecer, e o que deverá acontecer, é que o ponto de partida, a situação onde a pessoa estava, já não é o ponto de partida atual. Ou seja, há um deslocamento, há uma alteração dessa situação decorrente das atividades que a pessoa, ao longo da semana ou das semanas, foi desenvolvendo. Portanto, um conceito muito importante. Nós temos um ponto de partida, mas é suposto, esse ponto de partida, ou suposto não, poderá acontecer que esse ponto de partida se vá deslocando cada vez mais em direção ao objetivo. Nas sessões seguintes, o que nós fazemos é mesmo uma revisão do que é que aconteceu na semana ou semanas anteriores, vemos quais foram as tarefas que foram executadas e quais as tarefas que não foram executadas e tentar compreender porque é que elas não foram executadas. E da mesma forma devemos validar se o ponto de destino, se o objetivo que está definido ou que foi definido na sessão anterior ainda faz sentido. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa começa a caminhar numa determinada direção, mas chega à conclusão que esta direção já não faz sentido e então há que definir novos caminhos, novos objetivos. Recorda-te que todos os dias nós temos informação diferente, todos os dias nós recebemos informação diferente. Por isso, não tem mal nenhum se nós definirmos que afinal o objetivo para nós estava muito claro e era mesmo aquele, que a partir de agora é um outro objetivo, ok? Não tem mal nenhum fazer isso. Bom, intervalos entre sessões. Qual é o normal? O que é que nós podemos propor
a alguém que está a trabalhar connosco. Esse normal não existe. Depende muito da motivação da pessoa, da capacidade financeira da pessoa e, portanto, essa capacidade de definir, ou nós previamente definirmos qual é a periodicidade e qual é o intervalo de tempo que vai decorrer entre cada sessão, depende mesmo de pessoa para pessoa. O que nós podemos propor é uma sequência de sessões na fase inicial com intervalo de uma semana para a outra, depois se calhar o intervalo de 15 dias, depois se calhar o intervalo de mês a mês. E dessa forma conseguimos primeiro aquele envolvimento inicial que é necessário, aquela proximidade com a outra pessoa para a conhecermos também melhor e também garantirmos que a pessoa começa a obter resultados. Começando a obter resultados, o nível de motivação vai aumentar e dessa forma o envolvimento e o encadeamento do processo acaba por ser mais fácil e mais natural. Bom, vamos falar então da metodologia SMART? Ainda não. Vamos falar de um conceito também importante antes da definição de objetivos, que é o conceito da análise SWOT. Provavelmente já deves ter ouvido falar da análise SWOT. SWOT, basicamente, são cada uma destas letras, o S, o W, o O e o T, estão relacionadas com um conceito. O S tem a ver com strength, em inglês, que tem a ver com as tuas forças. A primeira atividade que eu te proponho, decorrente deste vídeo, é tu analisares quais são as tuas forças, quais são as tuas características principais, quais são os aspectos positivos em ti, aqueles aspectos que são diferenciadores de uma forma positiva. De igual forma, vou-te propor também que analises as tuas weaknesses, ou seja, as tuas fraquezas. Quais são os aspectos que tu consideras que deves melhorar? Quais são, efetivamente, as tuas fraquezas? É o teu controle emocional? É a forma como tu comunicas? É a tua imagem? Quais são as tuas fraquezas? As tuas forças e as tuas fraquezas, ok? Essa análise é muito importante para nós depois definirmos objetivos e também definirmos tarefas para nos podermos aproximar dos nossos objetivos. Forças e fraquezas a nível de ti, a teu nível, ou seja, características que tu atribuis a ti próprio ou a ti própria, ok? Depois, continuando com a análise com as restantes dois aspectos, as duas vertentes desta análise SWOT, temos as oportunidades essas que tu vais olhar para fora de ti, ou seja, para o ambiente, ou seja, para o mercado de trabalho, ou para outro contexto qualquer que faça sentido para ti e vais avaliar quais são as oportunidades que existem nesse momento, ou neste momento, dentro desse contexto. E vais, igualmente, avaliar quais são as ameaças que existem nesse ambiente, neste momento em que tu estás a fazer esta análise. Por exemplo, uma ameaça que é comum a toda a gente é a ameaça Covid. Mas dentro das ameaças há oportunidades. Por exemplo, se tu reparares, houve muitas empresas, por exemplo, da área têxtil, que em vez de ficarem-se a lamentar da falta de sorte e do problema Covid, que é um problema mundial e que ninguém pode evitar, e o que é que eu hei de fazer, se calhar até vou ter que fechar a empresa, muitas empresas têxteis, muitos empresários pensaram, ok, tenho esta ameaça, mas esta ameaça também é uma oportunidade. Vou começar a produzir máscaras. E eles começaram a produzir máscaras. Portanto, esta análise SWOT, que é a primeira atividade que eu te proponho decorrente deste vídeo, é muito importante para tu te conheceres verdadeiramente de uma forma mais profunda. Eu diria que esta análise SWOT vai complementar o processo de autoconhecimento que já fizeste num vídeo anterior. No nosso grupo de Facebook privado tens acesso a um template para preenchimento desta tua análise SWOT. Portanto, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas relativamente a ti, oportunidades e ameaças relativamente ao contexto onde tu estás a operar, por exemplo, mercado de trabalho, sociedade, o contexto que tu identificares como relevante para esta análise. Vamos então agora falar de metodologia SMART. Sim, chegou a altura da metodologia SMART. E nós vamos usar a metodologia SMART
para a definição de dois conceitos muito importantes a nível do processo de coaching. Para a definição de objetivos, a definição de objetivos, como eu vos falei, tem a ver com a definição daqueles objetivos decorrentes dos desafios que tu estás a vivenciar. Portanto, esta é a situação que eu estou a vivenciar, o que eu pretendo na minha vida é isto, uma definição de um objetivo associado a um desafio que eu estou a vivenciar. E definição de tarefas que me vão ajudar a aproximar-me do meu ponto, a deslocar-me do meu ponto de partida para o meu ponto de chegada. Então, SMART significa o quê? O S, bem específico, uma vez mais, estamos a falar de uma metodologia em que o nome está todo em inglês, mas podemos rapidamente traduzir para português. Portanto, a primeira letra refere-se a específico. E específico. Se recordas no vídeo anterior, eu falava muito que era importante nós colocarmos perguntas poderosas para baixarmos para um nível mais específico. Nós, quando temos algo bem específico, facilita todo o processo de monitorização e facilita também que seja algo realizável, algo que nós conseguimos alcançar. Não é? Eu quero ser feliz, é algo que é muito difícil eu depois conseguir avaliar e concretizar. Eu quero ser feliz no meu trabalho, no relacionamento com os meus colegas e com as atividades que eu desenvolvo, obtendo resultados positivos em cada uma das atividades em que eu desenvolvo. Isto é muito mais específico, ok? A letra a seguir é mensurável. Nós, quando definimos um objetivo ou uma tarefa, nós precisamos de conseguir medir. Medir o quê? Medir se efetivamente eu estou a caminhar no sentido desse próprio objetivo ou dessa própria tarefa, ou se estou, pelo contrário, a afastar-me. Vamos imaginar, eu vou definir um objetivo que é perder 2 kg de peso durante o próximo mês, portanto, isto é um objetivo bem específico, e é mensurável, ou seja, eu posso medir o meu peso e posso determinar se eu me estou a aproximar do objetivo ou se, pelo contrário, eu estou-me a afastar do mesmo. Outra coisa, outro aspecto relevante, continuando com os vários conceitos desta metodologia SMART, é se esse objetivo é atingível, ou seja, eu defini, neste caso concreto, perder 2 kg nos próximos 2 meses. Ok? Parece-me algo atingível. Se eu dissesse eu quero perder 2 kg nas próximas 2 horas, provavelmente era um objetivo que não era atingível. Portanto, específico, mensurável, atingível. Uma coisa que é muito importante dentro desta metodologia é esse objetivo ser relevante. E relevante para quê? Relevante para mim. Ok? Vamos imaginar que eu estou a definir este objetivo de perda de peso, mas ele não é relevante para mim. E efetivamente não é relevante para mim, porque eu tenho o peso considerado normal para mim, ok? Portanto, eu estou bem comigo, portanto, definir um objetivo deste tipo, para mim, não é relevante. Portanto, a pergunta que tens de colocar a ti próprio, ou a ti própria, quando tu definires um determinado objetivo, se ele é efetivamente relevante para ti. Como é que tu te vais sentir quando o concretizares? Ou como é que tu te vais sentir se não o concretizares? Okay? Portanto, definição de objetivo de perder 2 kg, para mim, não é relevante. Portanto, eu nem sequer faz sentido estar a definir esse objetivo. O último aspecto da metodologia de SMART é definir um intervalo de tempo. Pegando na definição do objetivo perder 2 kg em 2 meses, estou a definir qual é o intervalo de tempo que eu tenho para atingir esse objetivo. E esse intervalo de tempo é muito importante. É muito importante porquê? Porque esse intervalo de tempo vai determinar o esforço que eu tenho que colocar para a definição desse mesmo, para atingir esse mesmo objetivo. Ou seja, se eu limitar, por exemplo, perder 2 kg numa semana, eu vou ter que fazer muito esforço, eventualmente. Vou ter que, se calhar, ter muito mais atenção à alimentação e, se calhar, vou ter que fazer muito mais exercício físico. Se eu definir que é para perder os mesmos 2 kg em 2 meses, então o esforço vai ser melhor doseado e vai ser mais bem distribuído. Mas, de qualquer forma, tem que ser realizável, tem que ser algo que seja razoável de atingir. Portanto, revendo os conceitos da metodologia SMART, estamos a falar do objetivo ser específico, ser mensurável, ser algo atingível, okay? Ser relevante para ti e ser definido num intervalo de tempo específico. Quando defines um objetivo desta forma, ou quando defines tarefas desta forma,
terás sempre indicadores de se estás a aproximar-te ou não desse objetivo e terás sempre uma ideia concreta de como é que tu estás a evoluir perante o próprio objetivo ou perante a própria tarefa. A atividade 2 que eu te proponho decorrente deste vídeo é a definição de 5 objetivos. 5 objetivos que tu queres definir, que tu vais definir para a tua vida, usando a metodologia SMART. Específico, mensurável, atingível, relevante e definido no intervalo de tempo. Específico, mensurável, atingível, ser relevante para ti e definido no intervalo de tempo específico. Essa atividade vais realizar identificando então os 5 objetivos que tu queres atingir na tua vida neste momento. No nosso grupo Facebook tens lá uma vez mais um template que podes utilizar para esta definição. Uma última atividade que eu te vou deixar no ar, não vamos concretizar, mas normalmente eu gosto de lançar este tipo de desafios aos meus formandos, aos meus alunos, nas minhas certificações internacionais em coaching, e o desafio que eu te quero lançar é algo para tu pensares, é algo para tu colocares na tua mente, que é: qual o propósito da tua vida? Ou seja, qual o objetivo que está associado ao objetivo? Normalmente, o meta-objetivo. Qual é o meta-objetivo da tua vida ou o propósito da tua vida? Já pensaste realmente qual é o propósito da tua vida? Qual é o grande objetivo da tua vida? Deixa esta pergunta no ar, não é para me responderes. Será algo para tu ires pensando e ires trabalhando mais à frente. Bom, neste vídeo falamos então sobre a importância e o processo da definição do ponto de partida, do ponto de chegada e das tarefas. Falámos também sobre a periodicidade das sessões, que, como eu te expliquei, depende e variam muito de pessoa para pessoa. Falamos sobre a análise SWOT. Recorda que tens a atividade 1 para desenvolver, tens o template no nosso grupo privado do Facebook, e falamos sobre a metodologia SMART para a definição de tarefas e definição de objetivos. Uma vez mais agradeço a tua presença, agradeço teres-me acompanhado até aqui e espero encontrar-te no próximo vídeo. Um abraço e até lá!